Feliz sábado a todos os irmãos. É muito bom estarmos reunidos, né? Como eu sempre digo, em poucos, mas com o coração quente, coração aquecido. Feliz sábado para você que nos acompanha na nossa transmissão. É um pouquinho diferente, né? Estranho, né? A gente está se acostumando ainda com a transmissão, alguns problemas acontecem, mas tenho certeza que Deus ele está presente conosco e está abençoando. Amém. Nesta manhã, para iniciarmos a escola sabatina, eu quero ler um verso que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 6, o versículo é... Só um minutinho que mudou a página aqui da Bíblia. Ele mudou, não é 2 Crônicas não, gente, é 1 Crônicas, capítulo 29, e o versículo 10, que fala um pouquinho da oração de Davi. E diz aqui: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Nesta manhã nós estamos aqui para adorar e engrandecer a este Deus. E com esse pensamento eu convido você a curvar a sua fronte e nós vamos orar a este Deus. Maravilhoso Pai, bondoso Senhor, gratos somos a Ti porque mesmo em um período tão difícil nós podemos estar na sua casa de oração. Mesmo que com poucas pessoas, o Senhor tem nos sustentado e tem nos guardado. Pedimos, ó Pai, a presença do Teu Santo Espírito, que é sobre Ele que nós vamos falar nesta manhã. Que Ele nos acompanhe, nos ilumine e abra as nossas mentes. Que possamos falar de Ti a cada um que precise. Esteja com cada um que não pôde estar aqui nesta manhã, com aqueles que estão enfermos, com os que estão lutando contra esta doença, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito também os acompanhe. Seja com cada um, eu que te peço por Jesus. Amém. Amém. Bom, nesta manhã, nós vamos falar um pouquinho sobre a lição. Nós temos um convidado especial, o irmão Carlos. Ele é ancião desta igreja, né, tem uma vasta experiência. E o título da lição é Possibilidades Ilimitadas. E ele vai nos ajudar, vai trazer um pouquinho a mensagem, vai trazer, a gente vai debater um pouquinho aqui da lição. Se você tiver alguma pergunta, nosso amigo internauta, tiver alguma pergunta, mande aqui no chat, a gente está acompanhando e vamos debater. A lição dessa semana, ela realmente foi muito boa e o irmão Carlos vai trazer grandes lições para nós. Eu quero desejar a todos, né, um feliz sábado, aqui junto com nós que estamos aqui na igreja, todos vocês estão em casa, a Naildo, o Tomé, e a lição, ela tem como o título Possibilidades Ilimitadas. Possibilidade ilimitada, ela pode ocorrer ou pode acontecer através de uma característica do que é possível. No versuário para memorizar nos diz assim: mais um só é o mesmo Espírito realizando todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Deus, Ele nos chama para testemunhar. Agora, testemunhar do quê? O que Deus chama e pede para que nós venhamos fazer. Deus, Ele não escolhe pessoas. Deus chama a todos para poder participar desse grande privilégio que é testemunhar do seu Filho, Cristo Jesus. E felizes aqueles que podem, né? 1 Pedro 1,9 diz que nós somos chamados para ser nação santa, sacerdócio real do Deus Criador dos céus e da terra. É um privilégio muito grande podermos testemunhar de Deus, né? E Deus, Ele é totalmente diferente, né? Quando nós vamos montar uma equipe de futebol, muitas vezes nós escolhemos os melhores, né?
o melhor goleiro, o melhor lateral, o melhor zagueiro, né? Totalmente, né, irmãos, diferente daquilo que Deus faz com cada um para nós. O chamado é para todos, né? E Deus capacita a todos, né? Deus não é você que se capacita, é Deus que te capacita. É Deus que coloca dentro de você esse dom para que você possa fazer assim segundo a vontade dele, não segundo a sua vontade. Amém. Bom, Carlos, a lição, né, o nosso guia, ele tem uma frase logo no começo que ela é bem impactante, que diz: testemunhar não é um dom espiritual especial que apenas algumas poucas pessoas possuem. É o chamado divino de cada cristão. E aí, quando a gente pensa nesse chamado, né, testemunhar, o irmão Carlos prega bem, ele sabe falar, mas eu não consigo muito. Fulano canta muito bem, mas eu não levo muito jeito para a coisa. É estranho. E aí, o próprio guia, né, a Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, na página 159, ela fala, tem um texto aqui que não pode haver limite à utilidade de uma pessoa que, pondo a parte do seu próprio eu, oferece margem à atuação do Espírito Santo e em seu coração vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Costumo brincar, quem tem limite é a minha conta, porque a atuação do Espírito Santo na vida de um cristão, ela é ilimitada. Basta nos colocarmos na mão de Deus. Pegando um pouco aí do gancho do que vocês estão comentando, né? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o verso, né, para memorizar, que eu achei interessante. Principalmente o começo, que fala: mas um só e o mesmo Espírito. Né? O mesmo Espírito. Qual Espírito? Aquele dos apóstolos. Entendeu? Então, não é diferente. Os apóstolos, eles se dispuseram, eles queriam falar de Deus para as pessoas. Né? Então, quando a pessoa não coloca limite no Espírito Santo, Deus usa poderosamente. Né? Nós é quem colocamos o limite, né, Tomé? Porque, assim, nós é que colocamos barreiras referente ao que Ele nos dá em questão de dons. Nós temos dons, né? Muitas vezes nós classificamos, mas cada dom tem sua importância, tá bom? Não é porque você não saiba cantar que você vai desprezar aquilo que Deus lhe deu, se você sabe recepcionar uma pessoa, entendeu? Então, assim, o mesmo Espírito que foi dado aos apóstolos é o mesmo que está aqui hoje com a gente. A diferença é que eles não colocaram um limite, entenderam? Assim, nós precisamos hoje abrir o nosso coração e abrir a nossa mente, não classificar dons na nossa vida e apenas fazer o que está proposto para a gente, porque nós somos o quê? Somos cristãos que temos a mensagem do Advento e que precisamos falar para as pessoas. De que forma? Com o que Deus lhe deu, com o dom que Ele lhe deu. Mas eu não sei falar. Sabe cantar? Cante. Mas eu não sei cantar e nem falar. Sabe recepcionar? Recepcione. Mas eu não sei falar, cantar, nem recepcionar. Peça a Deus. Lembra da parábola dos talentos? Deus deu 5 a uma pessoa, quando chegou tinha quantos? Tinha 10. Então você também pode desenvolver. Se você não sabe, peça a Deus que Ele vai lhe ajudar. Carlos, o Anaildo já levantou a bola já quase para a lição do domingo. Eu vi que você já está preparado aí. E eu quero que você fale um pouquinho, né? Diferentes nos dons, mas unidos no serviço. Você deu aquele exemplo do futebol, né? Do time de futebol. Pensa num time de futebol só de goleiro. 11 jogadores, 11 goleiros. O que vai acontecer? Nada. Time com 11 zagueiros. Também não vai rodar muito certo. Fala um pouquinho para a gente, Carlos, o que essa união de dons, de talentos aí pode fazer no serviço? A gente temos aqui, né, até o exemplo dos discípulos, né? Os discípulos eram 12, todos eles tinham um pensamento diferente dos outros. A gente vê aqui no caso de Mateus, que era um cobrador de impostos, era preciso, exato e correto. A gente já vê aqui Pedro, muitas vezes falava precipitadamente, né? E era muito assim atirado, muito
explosivo. A gente vê no caso de André, que era sociável, extremamente consciente dos outros e daquilo que ele ia fazer. A gente vê já o caso de Tomé, que a tendência dele era uma tendência natural para duvidar, né? E a gente vê no caso de João, que era um discípulo amoroso, paciente, né? Compreensível, mas a gente vê que todos eles foram poderosamente usados por Deus para o testemunho da pregação do Evangelho. Então, a gente sabemos que a diferença vai existir sempre sobre cada ser humano. Agora, o que precisamos fazer nesse chamado, nesse time de Cristo, né, somos diferentes, mas com o objetivo de fazer em pró da pregação do Evangelho, usado pelo poder do Espírito Santo, que nos usa para fazer a vontade de Deus, não a nossa. Amém. Isso é uma grande diferença que faz na vida do cristão e principalmente na vida daquele que compõe o corpo da igreja. Amém. Então, vocês já falaram um pouco aí referente a dons, né? Que cada membro da igreja sabe fazer alguma coisa. Então, isso é distribuído no corpo, né? Nós temos o objetivo. Qual é o objetivo? Trazermos pessoas para Deus. Esse é o objetivo. Mas, para isso, Deus usa pessoas que sabem fazer isso, aquilo, entendeu? E vai distribuindo no corpo da igreja. É como o Tomé falou, usando a comparação dele, questão dos zagueiros. Se a pessoa, se todo mundo só soubesse cantar, né? Só tinha cantores na igreja. Quem ia pregar? Eu sei que a música é uma pregação, né? Mas todo dia. A lição da escola sabatina, cantada. Vocês entenderam? Então, Deus, Ele repartiu, distribuiu os dons para cada um de nós, para que nós possamos usar para o mesmo objetivo, trazer pessoas para Cristo. Entendeu? Um texto que tem aqui também na nossa lição. Nossa lição essa semana tinha frases fortes. Demais. O membro aparentemente mais insignificante da igreja é uma parte essencial do corpo de Cristo e recebeu o dom do Espírito Santo. Para Deus, todos são importantes e úteis. Olha só. Às vezes você fala, eu não sei. Às vezes, sabe, aqui na igreja tem o pessoal que limpa. E aí pode achar que não tem muito valor. Mas eu não prego, não falo, não canto. Mas imagina você chegar numa igreja e ela está toda suja, desarrumada, desorganizada, banco tudo torto, tapete sujo. Como você vai se sentir na igreja? Como que o visitante, quando ele entra na igreja, ele se sente quando ele vê uma igreja desarrumada, desorganizada? E aí aquele irmãozinho que arruma, que organiza, ele pode pensar, mas eu não tenho muito valor. Mas olha o trabalho importante que ele faz. Olha a importância que cada um de nós podemos ter para o Evangelho. Mesmo que você não esteja aqui na frente, você não pregue, não cante, mas tem muito trabalho para fazer. Tem muita coisa que pode ser feita, e aí, novamente, né, da gente se colocar nas mãos do Espírito Santo, porque daí ele vai nos indicar. Né? Nós falamos um pouquinho semana passada de ouvir a voz do Espírito Santo. Isso. E aí, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus e começamos a ouvir o Espírito Santo, ele vai nos dizer o que nós vamos fazer. Amém. Às vezes não é pregar, não é cantar, mas é recepcionar bem uma pessoa lá na porta. E isso faz toda a diferença. E aí são pessoas que também são usadas pelo Espírito Santo. Isso mesmo. Você falando aí a respeito da irmãzinha que limpa, né? Que já pensou o cara chegasse a igreja suja. Então, isso é importante. Na Missão Caleb, eu não lembro o ano que eu fui, mas tinha uma senhora lá, que eu também não lembro o nome, que todo dia ela levava água para a gente. Né? Todo dia. Então, a gente já estava acomodado e só esperava por ela. O que aconteceu? Um dia essa irmãzinha não foi. Imagina o que aconteceu. O pregador lá estava morrendo na frente. Doidinho por um pouco de água e não tinha. Entendeu? Então, assim, os dons que você acha que são, entre aspas, insignificantes,
eles vão ajudar pessoas, né? Vai dar um suporte, porque o cara lá na frente pregando com a garganta seca, tossindo, né? Ele não vai passar a mensagem de qualidade. Então, infelizmente, naquele dia nós sentimos muita falta dela. No outro dia foi uma bênção quando ela veio, entendeu? Então, não menospreze os talentos que Deus lhe deu, mesmo que você veja que seja insignificante, porque não é, de forma alguma, né? Bom, Carlos, vamos avançando a lição, né? Ela tem bastante coisa boa. Muita. Mas na lição de segunda-feira, tem a segunda pergunta aí, quem tiver a lição acompanha, que faz a pergunta: a quem Deus concede os dons espirituais? Até tem 2 versos aqui, quem quiser acompanhar. Marcos 13:34 e 1 Coríntios 12:11. E Deus, ele concede dons, né? Mas como que funciona isso aí? Fala um pouquinho pra gente, Carlos. É um desses versículos aí que você citou, está lá em, como você disse, 1 Coríntios 12:11, diz assim: mas Deus é um só, é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo principalmente a cada um, como Ele bem quer. Então, veja bem, Deus é Ele que é o dono, né, dos dons e de todas as coisas, e Ele vai distribuir a cada um de acordo com da vontade dEle, e principalmente com o interesse daqueles que querem receber esses dons, né? Deus não pode dar algo para alguém se aquela pessoa ela não queira, ela não esteja disposta a receber, né? A gente vê ali no caso dos discípulos que, para eles receber ali o Espírito Santo, eles tiveram que buscar, que querer se unir, né? Deus disse: enquanto vocês não se unirem, vocês não vão receber aquilo que for prometido por mim, enquanto eu estava aí na terra. Jesus disse que mandaria o Consolador, o Espírito Santo estaria com eles, mas para isso eles precisavam o quê? De se unirem. E Deus, Ele concede isso individualmente a cada pessoa. Apenas você buscar e você aceitar, e você estiver disposto de receber esse dom que é tão maravilhoso, né? Que as pessoas aí hoje, talvez as pessoas brigam e disputam por título ou homenagem de coisa que não tem significado nenhum. Mas esse título que Deus quer dar para cada um de nós é um título muito importante, como diz lá em 1 Pedro 9. Você é chamado a ser sacerdócio real, pessoa santa, exclusiva de Deus, para receber esse poder do Espírito Santo, para que você possa ir, né, em nome de Jesus, você pode realizar grandes coisas, né? Lembra-se de Moisés, quando Deus chamou ele e disse: você vai lá libertar meu povo do Egito, e Moisés disse: não vou, eu não posso. Deus disse: Moisés, você vai, você será eu. Olha, e Deus concede a cada um de nós o privilégio, quando concede a nós o Espírito Santo, de nós sermos Deus. Quando você diz Deus concede a nós os dons, eu lembro novamente da parábola dos talentos. Talvez o que recebeu menos, que recebeu um, ele tenha se sentido um pouco desprezado, porque ele recebeu menos dons. Mas ele poderia ter usado esse dom, desenvolvido e multiplicado. E é importante, porque algumas pessoas, de fato, não vão ter talento para tudo. Tem gente que a gente vê aqui, prega, canta, fala bem, trata bem todo mundo. O cara é completo, é o modelo, né, de vida. Mas tem irmão que não vai ter tudo isso. Tem irmão que vai faltar, não vai saber cantar. Tem irmão que não vai saber recepcionar alguém, mas ele vai pregar muito bem e vai saber estimular uma pessoa. E aí, quando a gente pensa nisso, individualmente, Deus, ele dá os dons individualmente. O dom que a Quitéria tem, eu não tenho. A Quitéria tem um coração maior que ela, né? Fala muito bem, tem a disposição de pregar, de ir em qualquer lugar, que muitas vezes eu, um pouco mais novo, né? Quitéria bem mais novo, não tenho. Me falta, às vezes, a disposição de, eu vou onde precisar. E a mesma coisa acontece com cada um.
E Deus, ele escolhe cada pessoa para trabalhar. E aí, quando a gente começa a trabalhar, a gente precisa desenvolver. Não adianta a gente esconder o talento, esconder o dom. Né? Porque acontece, às vezes, chega uma fase da vida, a gente quer deixar lá escondidinho, não vou parar. E aí acontece o que aconteceu com o que tinha um talento. Deus pega de volta. Fala, ó, você não está usando, não fez nada, não desenvolveu, não cresceu, devolve. Devolve que você não está fazendo bom uso. E a gente tem que tomar cuidado, tem que usar direitinho o talento que Deus deu para a gente. Verdade, eu lembrei, você comentando aí a respeito do desenvolvimento do talento, eu me lembrei quando eu entrei na igreja. Né? Acho que todo mundo aí deu uma passaginha no começo da igreja, a gente falando sobre talentos, né? Pelo menos eu era acostumado a não fazer nada. Tipo, público, tímido era eu em pessoa. Eu gostava de estudar muito questão da escola, tal. Tentava me sobressair nas coisas, mas quando era apresentação de trabalho, o homem travava lá na frente, tudo que estudou desaparecia, ficava uma estátua lá, só esperando os outros falarem, né? Quem nunca passou por isso? Mas a gente desenvolve. Hoje eu consigo falar em público, nervoso, mas eu consigo. Né? Deus faz com que nós desenvolvamos isso na gente. Por exemplo, você acha que uma pessoa, de um dia para a noite, aprender a tocar violão? Não. Isso é quase que impossível, né? Então, assim, você tem que desenvolver isso em você. Com o quê? Com compromisso, horário e estudo. Né? Você acha que de uma hora para outra, Leonardo Gonçalves, vamos colocar esse exemplo aqui, ele aprendeu a fazer aqueles melismas na voz, ele aprendeu a cantar naquela tonalidade dele, assim, de uma hora para outra? Não. Deus deu o dom. Ele nasceu afinado, né, com a voz afinada. E ele foi estudando e desenvolvendo. Né? Hoje, além dele cantar, ele prega antes de começar a música. Então, assim, você vai desenvolvendo aquilo que Deus lhe deu. Então, eu tenho isso para mim. Se eu souber fazer e tiver a oportunidade, eu faço. Eu deixo o nervosismo de lado, mesmo estando nervoso, e faço. Porque se você não fizer, você nunca vai ter coragem. Então, se você não der o primeiro passo, é impossível. Tem pessoas que escondem o que Deus lhe deu. Nossa, isso é um desperdício tremendo, viu? Anaildo, eu vejo você falar que tinha vergonha. Eu me lembro que, antes de conhecer a Jesus, eu me lembro que, quando eu ia chegando em casa do serviço ou de qualquer lugar, se tivesse alguém em casa, assim, na sala, qualquer parte, eu ficava ali. Eu era um cara muito vergonhoso. Muito, então, né? eu ficava ali, enquanto aquela pessoa não saía, se despedia ali, se estivesse conversando com a minha esposa, e saísse embora, eu não entrava em casa. Para você ver como era um cara tão vergonhoso assim, de ter assim comunicação com as pessoas, e o que Deus pode realizar na nossa vida. Depois que vim para a igreja, conhecer Jesus, a gente vê que, como Tomé falou já desde o começo, Deus concedeu a cada um daqueles servos, né, aquilo que ele sabia que era necessário. E Deus faz isso buscando o interesse da própria pessoa em se entregar cada vez mais a Ele. É verdade. Então, por exemplo, eu não tinha, sabe, eu era uma pessoa que tinha vergonha de tudo. Então, ao passar do tempo que eu conhecia Jesus e a gente vai se aproximando dele, ele vai cada vez mais nos concedendo o poder do Espírito Santo, vai nos transformando, e a gente vai cada vez mais nos colocando à disposição de Deus, e vai chegar ao ponto como fez aquele servo, né, os dois, né, que ali Deus concedeu a cada um deles, né, um 5 dons, outro 2, e aquilo foi multiplicado para a honra e glória de Deus, né, enquanto Amém. o outro continuou vergonhoso, né, não deixou que Deus pudesse trabalhar na vida dele. Outro detalhe importante é que os nossos dons, eles não se extinguem apenas na igreja, né? Ele se sobressai também no seu ambiente de trabalho. Como eu era tímido há um tempo atrás, um matuto da roça, eu já falei, questão que eu tinha muita dificuldade em comunicação, Deus foi trabalhando isso em mim na igreja, né?
Me chamaram uma vez, eu fui. Eu sempre fui disposto, mesmo medroso, mas eu sempre fui. Podia ficar uma estátua lá, sem fazer nada, mas eu ia. Então, Deus foi trabalhando e foi desenvolvendo. Tá lá, né? Você começa com um cargo, depois Deus vai trabalhando na sua vida e vai subindo você de cargo. Então, assim, desenvolva o que você começou, né? Eu vejo pessoas, por exemplo, começou a tocar violão, passou 3, 4 dias tentando e parou, né? Ficou, não, esse negócio não é para mim, eu não consigo, não. Você consegue. Tudo que você quiser fazer, você consegue fazer, tá bom? Além de você ter um dom que Deus lhe deu, talvez você não tenha, mas Deus faz com que você desenvolva, você tenha, que você capacite, que você pegue aquilo para você, né? Então, assim, eu vejo que a disposição, ela não, vamos dizer que não é um dom, ela é uma qualidade, tá? Então, você precisa ter essa qualidade, primeiro. Se você tiver essa qualidade de se disponibilizar para aquilo e manter o foco, Deus vai lhe dar, entendeu? Então, essa qualidade é que traz o dom. Você está disponível e ser persistente. É isso aí, Anildo. Tem que desenvolver o dom, né? Fazer ele crescer. Carlos, a lição continua e o nosso tempo já está bem corrido, avançado. A gente já acabou falando um pouquinho de quinta-feira, a gente adiantou, mas pulou alguns temas importantes. E um deles é o da terça-feira, né, que é o propósito dos dons espirituais. E aí eu acho que o Carlos ele pode explicar bem para a gente aqui qual é o propósito de você ter um dom, do Anaildo ter um, eu ter outro, dos nossos irmãos, dos internautas terem um dom. Por que Deus ele concede um dom a cada um de nós? A gente vê aqui no manual, né, do estudo da lição, que os dons espirituais eles servem para vários propósitos, né? Deus os concede para nutrir e fortalecer sua igreja a fim de cumprir seu ministério. Eles foram designados para desenvolver uma igreja unificada, pronta para cumprir sua missão no mundo. Os escritores bíblicos deram, por exemplo, exemplo. A igreja ela foi unificada, foi preparada para quê? Para servir, né? Para ajudar, para amar, para proclamar. E são coisas que servem. E Deus nos capacitou para que nós venhamos ser preenchidos pelo poder do Espírito Santo para que a gente possa alcançar as pessoas, possa alcançar o mundo, mas com um propósito de poder apresentar Cristo a essas pessoas. E eu e você, nós temos vários meios e várias formas de poder alcançar essas pessoas. A lição aqui dá exemplo, né, de serviço, de dedicação, de poder, por exemplo, ajudar as pessoas, uma pessoa enferma, uma pessoa que não tem o que comer, o que vestir. Né? Lá em Mateus, até Jesus, alguém fez essa pergunta para Jesus e disse, Senhor, quando foi, né, que eu fiz esse tipo de coisas, que eu te ajudei, eu te dei alguma coisa? E Jesus responde, Jesus disse, quando a um dos meus pequeninos você ajudou, então você estava fazendo a mim. Né? E é para isso que eu distribuo, que eu dou esses dons espirituais a cada um de vocês, para que a minha igreja, através de vocês, seja fortalecida e seja proclamada para ganhar alma e testemunho do meu Filho, de Cristo Jesus. É isso aí. Bom, tem um minutinho ali, Carlos. Eu acho que você pode fazer as considerações finais, o fechamento, né, a conclusão da lição. Pega um ponto aí que tocou mais você e você pode fazer as considerações finais para a gente.
Então, essa lição deixa bem claro para cada um de nós que os dons espirituais, eles são concedidos a cada um de nós, né? Com um propósito que Deus tem de nós podermos alcançar almas para o seu reino. Nenhum de nós é colocado de fora do alcance dos olhos de Deus ou do poder do Espírito Santo para que não sejamos usados nesse trabalho. Deus não descarta ninguém. Cada um de nós temos, sim, diante de Deus, nós somos iguais diante de Deus, ninguém diante de Deus é melhor do que ninguém. Então, Deus quer usar você, como Tomé disse desde o começo, desde a pessoa que faz limpeza na igreja até o ancião, o pastor, para Deus todos são iguais. E Deus capacita cada um de nós, que é o mesmo Espírito, que usa a todos. Ninguém vai ter um espírito de Deus melhor do que o outro para desenvolver esse trabalho na causa da pregação do Evangelho. Então, que Deus, assim, abençoe cada um de nós e estejamos dispostos para que o Espírito Santo nos use para a honra e glória de Deus. Bom, a lição foi muito boa. Tenho certeza que aqueles que estão estudando, e até quem tem acompanhado todo sábado aqui a live da igreja, acho que pode aprender bastante. E aí fica o apelo, né, de nos colocarmos nas mãos de Deus, porque o Espírito Santo é dado a cada um. E quando nós nos colocamos à disposição, Deus ele pode fazer grandes obras através da nossa vida. Para o próximo sábado, a nossa lição vai ser a 7ª lição. Tem o título de Compartilhando a Palavra. E o verso para memorizar da semana está em Isaías capítulo 55, versículo 11. Procura aí na sua Bíblia, dá uma lida e estude, acompanhe, se prepare e tenha certeza que Deus ele quer te usar para compartilhar a palavra. Amém. Esperamos vocês no próximo sábado, os nossos irmãos aqui presentes também. Queremos que estejam presentes e vamos dar sequência à programação. O Anaildo vai fazer uma oração para a gente, para encerrarmos a Escola Sabatina. Amém. Vamos orar. Nosso querido Deus, nosso bondoso Pai que habita nos céus, louvado, Senhor, seja o Teu nome em toda e em qualquer circunstância da nossa vida. Sabemos que o que acontece no mundo não é culpa do Senhor, é culpa do pecado, que entrou de uma forma indevida nesse mundo. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a desenvolvermos os nossos dons espirituais, a qual o Senhor nos deu, assim que aceitamos a Ti no batismo. Queremos que o Senhor nos inspire, para que nós possamos, ó Deus, auxiliar o pregador nesse momento, recebendo a mensagem e praticando na nossa vida. Queremos também implorar, ó Deus, que o Senhor nos use, não somente na igreja, mas também no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, ou em qualquer outro ambiente a qual nós estejamos inseridos. Que possamos, ó Deus, entregarmos sempre, diariamente, a nossa vida e desenvolver aquilo que foi prometido e dado, assim que aceitamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém.